Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa e feita especialmente para você. Estaremos destacando a Organização Mundial das Nações Unidas, que emitiu um alerta sobre a catástrofe mundial que vem aí, em virtude das mudanças climáticas. Também falou-se sobre o governo federal que vai assinar o projeto de lei que cria o programa Gás para Todos. Vamos destacar também aí a Expo Inter, no Rio Grande do Sul, onde o pavilhão da família Agricultura Familiar foi bastante visitado. Tudo isso e muito mais nesta edição do jornal Tele Brasil Notícias para você. Então, vamos lá. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição do jornal Tele Brasil Notícias falando do governo federal que inclusive assinou o projeto de lei que cria o programa Gás para Todos. Uma coisa muito importante que vai beneficiar boa parte da população. Vamos observar. Ampliamos o acesso ao gás de cozinha. O governo federal vai fornecer o botijão de gás de cozinha para mais de 20 milhões de famílias, até dezembro de 25. O maior programa de acesso ao cozimento limpo do mundo. O Gás para Todos. Estamos atendendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Vamos impulsionar o cozimento limpo e a substituição da lenha. O dinheiro tem que circular, o dinheiro não pode ficar em dólar, ou não pode ficar apenas em título, o dinheiro tem que ficar transferindo comida, transferindo roupa, transferindo possibilidade das pessoas viverem bem. É por isso que a gente é obrigado a fazer política social. E quando a gente resolve fazer uma política de gás, é porque o gás hoje tem que ser um instrumento da cesta básica do povo brasileiro, que muitas vezes não consegue comprar o botijão de gás, que sai da Petrobras a R$ 36 e é vendido em alguns estados a 140, a 120, a 130. Vamos agora falar de educação, porque depois de uma pandemia do congelamento das bolsas de estudo, e também da falta de incentivos para a formação de mais mestres e doutores, os números do programa de pós-graduação no Brasil começaram a ficar positivos. O exemplo foi que no ano passado foram mais de 400 mil alunos matriculados. Vamos observar. O Brasil conseguiu formar mais doutores e mestres em 2023. Dados apresentados pela CAPES mostram que o país atingiu o mínimo de 60 mil mestres e 25 mil doutores, meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação. Apesar de positivos, os números ainda estão longe da média dos países integrantes da OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Falta de investimentos e incentivos financeiros, além da pandemia de Covid, são algumas causas para a diminuição dos profissionais com titulação. Então nós tínhamos a pandemia, a desvalorização da pós-graduação, como se não fosse importante as pessoas continuarem estudando, e também a falta de reajuste das bolsas. As bolsas de mestrado ficaram próximas do salário mínimo. Quem trabalha diariamente com pesquisas observa ainda uma falta de interesse dos graduados em avançar nos estudos. O interesse ele está muito conectado a como a nação vê a carreira, vê o desenvolvimento tecnológico e científico do país, né, como o conjunto da nação, não só o governo, né, porque isso não é um problema, é um problema de Estado, não é um problema de governo em geral, né? Você tem como sociedade que entender que nós precisamos evoluir o nosso conhecimento científico e tecnológico para que a gente gere mais empregos em todos os níveis, não só nos níveis que precisam de pós-graduação, mas isso beneficia todos os níveis de carreira. O país ainda não retornou aos patamares de 2019, mas a expectativa para este ano é positiva, depois do reajuste das bolsas de estudos e de novas possibilidades oferecidas para impulsionar a carreira. Há no país da atualidade essa valorização da educação, a valorização da qualificação profissional.
Então isso já causou um retorno e um aumento de titulados. Um brasileiro ou uma brasileira que tem graduação tem um salário que é em média 2,5 vezes maior do que quem não é graduado. E que um mestre e um doutor têm mais chances de empregabilidade. Então todos esses dados têm atraído as pessoas, os profissionais, para se qualificarem mais no nosso país. Vamos agora então falar de saúde. O estado de Goiás declarou um surto ativo de diarreia aguda em 74 municípios. Os dados foram inclusive divulgados pela Secretaria de Saúde do estado de Goiás e a maioria dos registros tem origem no rotavírus. A superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, falou sobre esta doença à TV Brasil Central, que é uma emissora da Rede Nacional de Comunicação. Vamos observar. Rotavírus é um vírus que é transmitido pessoa a pessoa, né, e ele causa diarreia, vômitos, náusea, pode causar febre. Nós temos vacina contra o rotavírus. Essa vacina é dada até os 7 meses de vida e protege ali até os seus 3, 4 anos de idade, né, onde a gente vê uma proteção maior. Lembrando que geralmente crianças elas são muito acometidas e se não forem vacinadas, ela pode ter uma forma grave, uma desidratação muito grave, inclusive pode levar a óbito. Para os adultos, né, para essas outras, né, faixas etárias que não tem vacina, a orientação é higiene, lavar bem as mãos. Pessoas doentes não devem entrar em contato com outras, sejam crianças, adolescentes em idade escolar, não levar essa criança para a escola ou para a creche. Se for adulto, não ir trabalhar, porque ele vai transmitir, a chance de transmitir para outras pessoas é muito grande. Vamos agora falar então das mudanças climáticas em todo o mundo, porque a Organização das Nações Unidas emitiu justamente um alerta muito preocupante das catástrofes mundiais devido à elevação acelerada do Oceano Pacífico. Vamos observar que é uma orientação bastante importante para cada um de nós. Com o relatório apresentado pelas Nações Unidas, as temperaturas nos mares da região estão subindo muito mais rapidamente do que as médias globais. Pesquisas mostram que o aumento do nível do mar é consequência do aumento das temperaturas, que causa o derretimento das calotas polares. À medida que o aquecimento aumenta e o gelo derrete, o mar sobe de nível. Segundo o relatório, o nível dos mares subiu 15 centímetros nos últimos 30 anos, em algumas partes do Pacífico. A elevação pode afetar milhares de comunidades costeiras pelo mundo, mas as ilhas do Pacífico estão excepcionalmente expostas. Segundo cientistas responsáveis pelo relatório, Tuvalu, um país insular de baixa altitude, poderá desaparecer nos próximos 30 anos, mesmo em um cenário de aquecimento global moderado. O documento apontou ainda que mais de 30 eventos hidrometeorológicos relacionados principalmente a tempestades ou inundações no sudoeste do Pacífico causaram mais de 200 mortes e afetaram mais de 25 milhões de pessoas no ano passado. Vamos agora de expectativa de vida aqui no país, no Brasil, porque em média tem sido de 76,4 anos. E a maioria dos brasileiros tem aí realmente sobrevivido a esse período. E, inclusive, esta informação é uma projeção do IBGE, que divulgou os dados revisados sobre a população nacional com base no censo de 2022. Vamos observar. A esperança de vida ao nascer aumentou 5 anos nas últimas 2 décadas no Brasil, chegando a 76 anos em 2023. E pode chegar aos 83 anos em 2070. É o que diz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a partir de dados dos 3 últimos censos. Este é o primeiro estudo que considera os efeitos da pandemia de Covid-19 sobre a expectativa de vida no país. A população brasileira também está mais envelhecida. Segundo o IBGE, a proporção de idosos quase duplicou entre 2000 e 2023, passando para mais de 15% da população. Em 2070, estima-se que cerca de 38% dos habitantes do país terão 60 anos ou mais.
Quando analisada toda a população, a previsão é de crescimento até 2041. Depois disso, a tendência será de queda. A projeção do IBGE é que o país chegue a 199 milhões de habitantes em 2070. Essa queda está diretamente relacionada à redução da taxa de fecundidade do país, que caiu de 2,32 para 1,57 filho por mulher. Entre os estados, a taxa mais alta foi de Roraima e a mais baixa do Rio de Janeiro. As mulheres também estão tendo filhos cada vez mais tarde. Em 2000, a média de idade era de 25 anos, passou para 27 anos em 2020 e deve chegar a 31 anos em 2070, uma mudança que é observada desde a década de 1960, segundo o IBGE. Você tem a expansão da mulher no mercado de trabalho, a maior educação das mulheres, maior nível de escolaridade das mulheres e também aí meados de 60, principalmente, você tem já a pílula anticoncepcional, né? E isso já permite que as pessoas comecem a planejar o tamanho de família que se quer. Vamos agora falar de saúde e o sonho do corpo perfeito. Algumas pessoas recorrem ao caminho mais rápido para isso, né? Que são os hormônios sintéticos. Inclusive, famosos e outros são olhados aí como exemplos, né? Devido ao resultado que apresenta. Mas é bom lembrar que esse resultado rápido também gera aí consequências ou problemas de saúde. Vamos observar com mais detalhes essas informações na TVE da Bahia, que nos apresenta a informação, que também é uma emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Saúde e beleza nem sempre são sinônimos. A busca pelo corpo perfeito a curto prazo pode levar a hábitos que fazem mal ao organismo a longo prazo, como o uso de anabolizantes. Sempre tem aquele grupo que gosta de buscar o desempenho mais forte, que quer chegar mais forte para o carnaval, que aquilo, mas a gente sempre procura o lado melhor, o lado de ser saudável para a vida inteira. Às vezes a pessoa quer mais e aí aumenta a dosagem, prolonga o uso ou faz o desuso e o corpo volta a ser como era antes e ela não consegue se adaptar a isso e volta a usar. Fica aqui meio que um dependente psicológico dessas substâncias. A hipertrofia muscular, tão buscada por pessoas que frequentam academias e crossfit, é o aumento do tamanho dos músculos. Para que o processo seja feito de forma saudável, é preciso ter acompanhamento profissional e paciência. A gente está ali buscando e incentivando, a gente como professores também da área incentiva, a pessoa está buscando a treinar, se exercitar e mostrando através dos resultados, sem nenhum hormônio, que a gente consegue chegar lá, entendeu? É um pouco mais difícil, mas pelo menos o efeito é duradouro. A rotina de treino, a alimentação, o acompanhamento nutricional para alinhar alimentos saudáveis, enfim, tudo direitinho dentro de uma dieta e uma rotina de sono também. Tudo isso alinhado gera um grande potencial para a pessoa adquirir o corpo perfeito, digamos assim. Medicamentos à base de testosterona podem ser indicados para pacientes com problemas hormonais, mas não para fins estéticos. Por isso, um grupo de médicos criou a campanha Bomba Tô Fora, para alertar para os riscos do uso de anabolizantes à saúde a longo prazo. Ganhar massa magra, perder massa gorda ou aumentar a performance. Na busca por um corpo considerado perfeito, muita gente usa bomba e corre sérios riscos. Bomba, tô fora. Esses riscos, eles são reais e os pacientes estão adoecendo com muita frequência pela exposição a esses anabolizantes. Infelizmente, muitas vezes sob prescrição médica, com a falsa ideia de que estão suplementando hormônios, com falsa justificativa de que o paciente tem baixa hormonal. Baixa de testosterona é muito raro. A receita para um corpo saudável a vida inteira precisa de compromisso permanente. E tem a paciência, Tem a paciência que os resultados com dedicação, com tempo, com paciência, os resultados vêm. Bora treinar, acordar cedo, correr. O time hoje é crossfit e corrida, viu? É o que dá resultado. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda o direito real de habitação não pode ser exercido por ex-cônjuge em caso de divórcio. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que direito real de habitação não pode ser exercido por ex-cônjuge em caso de divórcio.
Na origem do caso, uma mulher pediu a aplicação do direito real de habitação em um imóvel no qual residia com a filha e que tinha servido de residência à família na época do matrimônio. Esse direito assegura que uma pessoa possa morar em uma casa ou apartamento durante toda a vida, mesmo que não seja proprietária do imóvel. No recurso interposto em ação de divórcio cumulada com a partilha de bens, a mulher também alegou intempestividade da contestação do ex-cônjuge, sob o fundamento de que, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o termo inicial do prazo de resposta do réu teria sido alterado. A relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, explicou ao negar a tese da defesa que o dia do começo do prazo é excluído da contagem. Logo, o prazo processual continua a ser contado a partir do dia útil seguinte. A terceira turma seguiu o entendimento da relatora e, ao negar provimento ao recurso da mulher, confirmou que o direito real de habitação não se aplica em caso de divórcio, porque a finalidade dele é preservar o direito de moradia em caso de falecimento ao cônjuge sobrevivente, quando o imóvel for a única propriedade residencial da herança. Muito bem, vamos falar agora da população e a redução dela a partir de 2042. É uma questão bastante importante que foi feito agora um ajuste dos dados colhidos pelo IBGE no último censo demográfico, que inclusive apontou que em 2022 o Brasil tinha 210.862.983 pessoas ou habitantes. Antes desta revisão realizada pelo Instituto, a estimativa era de 203 milhões. De brasileiros e brasileiras nessa circunstância de vida. As novas projeções divulgadas também mostram que a população está mais envelhecida e deve começar a reduzir a partir de 2042. Vamos observar com mais detalhes essa informação. Os dados ajustados mostram que a população brasileira vive em média 76 anos. A esperança de vida ao nascer aumentou 5 anos nas últimas 2 décadas e pode chegar aos 83 anos em 2070. Este é o primeiro estudo feito pelo IBGE que considera os efeitos da pandemia de Covid-19 sobre a expectativa de vida no país, além de usar informações coletadas nos últimos 3 censos demográficos. A população brasileira está mais envelhecida. A proporção de idosos quase duplicou entre 2000 e 2023, passando para mais de 15% da população. Em 2070, a projeção estima que cerca de 38% dos habitantes do país terão 60 anos ou mais. Quando analisada toda a população, a previsão de crescimento até 2041. Depois disso, a tendência será de queda. A projeção do IBGE é que o país chegue a 199 milhões de habitantes em 2070. Esta queda está diretamente relacionada à redução da taxa de fecundidade do país, que caiu de 2,32 para 1,57 filho por mulher. Entre os estados, a taxa mais alta foi de Roraima e a mais baixa do Rio de Janeiro. A idade média em que as mulheres têm filhos também aumentou. Era de 25 anos em 2000, passou para 27 anos em 2020 e deve chegar a 31 anos em 2070. Essas projeções de população, elas são feitas, primeiro, sempre acontece um censo demográfico, né? Porque a partir desse censo demográfico a gente vê como é que está o espalhamento da população e pega outros dados para essa dinâmica populacional. E também quando a gente vê que alguma hipótese que a gente traçou não foi realizada. Então, por exemplo, o número de nascimentos está muito menor do que a gente projetou. Daqui a alguns anos, poucos anos, a gente vai refazer essa projeção de população, atualizando esses números. E como eu falo sempre, tudo que é bom, dura pouco, e o Tele Brasil Notícias dessa semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Antes de encerrarmos, como sempre, vamos falar aí de grandes eventos. Tivemos aí a retomada, então, do agronegócio gaúcho, após as enchentes que devastaram parte do estado no mês de maio. E justamente estamos falando da Expo Inter, que é bem conhecida, e teve lá o destaque do pavilhão da agricultura familiar, que pela primeira vez aí realmente somou aí grandes números de visitas e com ideais no primeiro dia de vendas. E vamos conferir então essas informações
na reportagem da TV do Rio Grande do Sul, que é a emissora da Rede Nacional de Comunicação. Gente para todo lado. Sim, porque primeiro a festa é para o público, que sempre comparece. A gente vem para olhar os bichinhos, né, para ela. Ela fica muito em casa, né, para ela conhecer os bichinhos, ela adora. Os pequenos realmente aproveitam, mas muitos adultos também têm aquele brilho nos olhos ao ver tantos animais do campo ao alcance das mãos. É o momento que a gente vê de tudo, todos os bichinhos. A gente é louco para ter um cantinho no campo, né? Só por causa dos bichinhos assim também, né? É muito legal, é muito bom. E não é só o povo da cidade. A feira é espaço de novidades, de lançamentos para quem trabalha no campo, principalmente no setor de máquinas e implementos agrícolas. É bom sempre conhecer uns tratores melhores, maiores, né? Porque na nossa região um trator desse tamanho aqui é difícil de encontrar. A edição do ano passado foi de recordes, 822 mil visitantes e quase 8 bilhões de reais em negócios. Por isso é simbólico, depois das dificuldades do setor pós-enchentes, chamar esta de a Expo Inter da Recuperação. As instalações do parque, que também esteve alagado, foram restauradas e o esforço do agronegócio se reflete. O número de animais foi mantido, são quase 4.800 inscritos entre os rústicos e os melhores de cada raça para os julgamentos. Afinal, a roseta de grande campeão da Expo Inter representa reconhecimento. Esse touro, a mãe dele está na minha propriedade, a avó dele está na minha propriedade, então é um trabalho de gerações que a gente desenvolve no melhoramento genético. E esse é só a coroação do nosso esforço, né? O trabalho desses anos todos sendo mostrado para o público na maior exposição do Brasil, e isso é uma alegria que a gente não consegue superar facilmente, né? Pois na agricultura familiar os produtores vieram em peso, ganharam espaço ampliado no pavilhão e o público respondeu. Já na abertura, a comercialização superou pela primeira vez R$1 milhão em um só dia. A agroindústria de peixes defumados de Eldorado do Sul está entre as que vêm pela primeira vez à vitrine da Expo Inter. Reconstruir as empresas é fundamental e fortalecer aquilo que a gente desenvolve. Isso não tem preço. Esse foi o Tele Brasil Notícias desta semana, que agradece a sua audiência em qualquer parte do mundo e estará de volta na semana que vem, porém você pode acompanhar as informações no Facebook ou YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo informações impressas através do A Hora da Notícia no Facebook. Queremos agradecer também toda a nossa equipe técnica e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.